Li uma pergunta pessoal. Quando você chegou ao ponto de perceber que ser amante não dava mais pra você? Hoje é a linha no paredão e eu vou te contar. Gente, pra quem é nova aqui no canal, tá chegando muitas pessoas novas, eu vou deixar aqui o Diário de uma Amante aqui no card, que é uma playlist, tá tudo lá. É a história que eu conto, que realmente estava nos diários e muita coisa que eu me lembrei e fui colocando dentro da história. Essa história eu lancei no início do meu canal e agora tem muita gente que está conhecendo agora essa história. Então eu convido você a assistir essas histórias aí da playlist do Diário de uma Amante. Quando eu percebi, eu nem pensei para falar isso, tá? Eu quero aqui um bate-papo bem legal para dizer para vocês quando que eu pensei que não dava mais para ser amante. Bom, deixa eu tentar me lembrar que é uma coisa assim muito passou muito tempo já, só meu filho tem 16 anos. Eu conheço ele há 20 anos, então é muito tempo. Deixa eu voltar lá atrás, quando que eu achei que não dava mais. Quando eu não tinha filho, ainda eu relevava a situação, sabe? Eu levava com a barriga, eu levava aquilo de uma forma assim, ai, uma hora vai acabar e pronto, sabe? Eu não levava algo muito a sério. Tipo, sério como? Tipo, ele se separar pra ficar comigo. Eu nunca tive essa expectativa, porque como eu convivi junto com eles ali, não na mesma casa, tá? Quando eu trabalhava na mesma empresa que eles, eu sabia como que eram as coisas. E eu era uma menina muito imatura, eu ligava pra ela, ligava na casa dela, mas não falava nada, né, porque eu queria falar com ele. Então aconteceram muitas coisas que eu era muito infantil. Então eu nunca levei a sério assim, ele um dia vai se separar pra ficar comigo. Esse nunca foi o meu objetivo, sabe? Nunca foi algo assim que eu planejei em ser amante, foi algo que aconteceu, porque até então eu tô cansada aqui de falar, mas pra quem é nova aqui e quer saber disso, tem alguns vídeos aí rolando sobre o meu ex-noivo que era narcisista. Na verdade, ele era meio paranoico. E ele era muito grosso comigo, ele era um homem assim muito duro, ele era mais velho do que eu, 10 anos, mas ele era assim uma pessoa infeliz, sabe? Ele era aquele homem que levantava às 6 horas da manhã no domingo, e eu falava que aquilo era coisa de velho, ele ficava muito bravo. Ele tinha 10 anos a mais do que eu tinha 18, então ele tinha 28, era um homem novo, e mesmo assim ele ficava bravo. Então assim, a idade dele não aparentava a pessoa que ele era muito mais velho daquilo que ele tinha de idade, se é que vocês me entendem. E daí eu falava assim, isso é coisa de velho, ele já brigava comigo. Então eu vivia assim, muito limitada com ele, a gente era noivo, ele me humilhava muito, ele era muito grosso, ele tinha uma família enorme, e aí as pessoas perguntavam quando que a gente ia casar, ele falava que era dia 30 de fevereiro, e isso me magoava muito. E aí apareceu ele, o meu ex, todo carinhoso, todo amoroso, igual vocês vivem aí. Aquele homem surpreendente, mas ele não usou máscaras. Ele de fato era desse jeito. Ele era um homem muito romântico, me mandava música, me mandava flores. Ele realmente se preocupava comigo. Eu sofri acidente uma vez que ele mesmo não podendo sair de casa, ele mandou alguém ir lá no hospital pagar todas as custas. Então ele se preocupava muito comigo. Eu tô contando isso já porque já aconteceu, não tem como mudar a história, sabe? E aí ele sempre dava jeito, se ele não podia, ele dava jeito de ir fazer o que precisava, né? Mandava alguém, dava o dinheiro pra alguém, vai lá, atende, vai lá e faz isso. Pega ela, leva no supermercado, que eu ficava muito doente, sempre tive, assim, uma imunidade muito baixa, que era a questão aqui do meu sistema gastro, que eu tinha problema de vesícula, não sabia, então eu ficava muito doente, porque eu não sabia o que que era. Então ele era um homem que ele me dava um respaldo, sabe? Me dava dinheiro, ele dava sim. Mas eu vivia como uma dame, na verdade. Eu tinha uma vida assim muito tranquila. Isso depois que eu ganhei o meu filho, tá? Porque dele não queria que eu trabalhasse, queria que eu cuidasse do meu filho. Até foi um ponto muito bom no início, né? Que o meu filho tinha os primeiros anos, foi muito bom até isso, eu não me arrependo. Mas antes disso, que eu não tinha filho, eu sempre gostei de trabalhar. E eu gostava da minha área, que eu trabalhava em lojas, né, de carros, de revendedoras. Eu adorava isso, eu entendia muito de carro e eu gostava muito disso.
E aí ele ficava com muitos ciúmes, mas eu permanecia trabalhando, saía de um emprego, entrava em outro. Ele falou assim, não precisa disso, mulher. Por que você quer ganhar, sei lá quanto, 500 pila? Eu te dou esse dinheiro. Eu falava, não, mas eu quero trabalhar, eu não quero ficar só em casa. Quando eu engravidei, foi algo assim, um choque tremendo, tremendo, tremendo pra mim. Eu falei, meu Deus, eu não estava preparada. Eu tinha 23 anos, eu não estava preparada para ser mãe. Quando eu engravidei, eu fiquei em choque. E aí eu fiz os exames, eu tinha uma loja, acho que de camelô na época, que foi ele que me deu. A loja não foi para frente porque era muito cara as coisas e não deu muito certo. Porque só o aluguel era super caro, na época era 550 o aluguel da loja. Então daí eu engravidei e daí acabou não dando certo. Quando eu peguei o exame, eu peguei a minha moto, tinha uma moto, uma bis, e aí eu fui para um posto de combustível, mandei lavar a moto e fiquei lá. Horas sentada naquelas cadeiras, pensando, falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Eu não estava preparada para isso, porque até então eu tomava anticoncepcional, que era o microdiol, e já me fazia mal, porque não sei se vocês sabem, para quem tem restrição à lactose, o comprimido, né, o anticoncepcional, ele contém derivados do leite, e isso fazia muito mal pra mim. E eu tava tomando certinho, eu não sei o que aconteceu. Eu ia muito no salão, eu tinha o cabelão até a cintura, e eu não saía do salão, no salão era unha e cabelo, sempre, toda semana. E aí, eu acho que tinha me encontrado com ele e fui pro salão. Quando ela falou assim, deita a tua cabeça, girou toda a minha mente, né? Nossa, a minha mente ficou toda bagunçada. Daí eu já notei que tinha algo de errado, fui lá e fiz o exame. Ai, gente, eu não lembro quanto que deu. Eu só sei que tem esse exame guardado até hoje, eu não lembro. Eu sei que deu um valor muito alto, eu não acreditava naquilo, eu liguei no laboratório. Viu? Eu quero falar com o farmacêutico, não sei se é farmacêutico, é outro nome, né, que fala. Aí não é farmacêutico, é o bioquímico lá. Falei, viu, deu um número tanto, eu tô grávida. Ele falou, não, você tá mais do que grávida. Eu falei, caramba, e agora? E eu escondi isso da minha mãe, da minha irmã, porque eu tava com medo, né? E fui e me encontrei com ele. Chamei ele e tal. Daí, eu me lembro até hoje dessa cena. Ele tinha, acho que uma Cherokee. Cada vez que abria aquela porta do Cherokee, ficava apitando. Pim, pim, pim. Era um saco aquela caminhonete. E aí ele se encontrou comigo na rua de baixo, eu mostrei o exame pra ele, falei, tá aqui. E ele olhou pra mim, eu vi o dó dele, sabe? Porque eu tava tão apavorada, eu tava cheia de olheira, eu suava frio. Eu tava em pânico, na verdade. Ele falou assim, nossa, eu tô com pena de você, mas que pena que eu não posso falar com você agora, eu preciso ir pra casa. E daí ele pegou o exame, me entregou de volta e foi pra casa. E aí eu fui pra casa, minha mãe já notou, porque eu era desse tamanhinho, eu pesava 55 quilos, mas não era só os quilos, sabe? Eu era raquítica, eu era assim, sabe? Tipo essa boneca mais magra do que ela. E a minha mãe começou a notar que eu comecei a comer muita comida, tal. Eu nunca fui de comer muita comida, eu não gostava mais de porcaria mesmo. Não gostava muito de comida. E minha mãe e a minha irmã fizeram um complô, né? Eu levantei, fui tomar café, eu sou muito enjoada, já comecei a enjoar e não consegui esconder aquilo que era o enjoo da morte. Pra quem já engravidou e sabe que enjoo que é terrível. E aí a minha mãe falou assim, eu sei que você tá grávida porque o teu corpo mudou, tal. Daí eu falei, tô grávida. Chorei rios aquele dia. Aí a minha mãe ligou pra ele tava muito nervoso, é lógico, né? E aí foi ali que a gente decidiu, lógico, não passou pela minha cabeça tirar. Ele nunca falou, você vai tirar, Não, a gente assumiu de cara. Eu falei, vamos assumir e pronto. Daí eu fazia academia, eu parei de fazer academia, que ele falou, não quero mais que você vá na academia, tal. Eu andava de moto. Então foi uma gravidez, assim, bem sofrida, sabe? Eu não me lembro se eu tava trabalhando. Eu tinha loja, né? Então eu fechei a loja e fiquei em casa. Nestes meses que eu fiquei em casa, eu engordei muito. Eu engordei 20 quilos. Então aquela Lia, que era desse tamanho, ficou enorme, medonha, parecia um sapo. Eu tinha muita vergonha dele. Daí ele falava assim, vamos sair, vamos se encontrar. Eu falei, não. Ele falou, não, você vai sim. Então nunca teve essa restrição. Por isso que eu falo pra vocês que o homem não liga pra isso. Se o homem gosta de você, ele não liga pra esse tipo de coisa. Ele não liga pro corpo da mulher. Ele não ligava, eu tava virado numa pata, ele não ligava. Ele falava, você é linda, e não sei o quê. Quando o nosso filho nasceu, foi uma gravidez, assim, bem difícil, sabe? Eu tava muito pesada, eu ficava mais em casa, eu não tinha carro na época, só tinha bis, já não podia andar de bis, né? E aí, quando ele nasceu, na verdade, eu fui fazer a consulta. Vocês querem saber tudo, né? Eu tô contando. Eu fui fazer a consulta, e daí o médico, que era tudo particular, eu fiz tudo no particular, não tinha
Unimed, nada, mas a gente fez tudo no particular. Quando eu fui lá, ele falou assim, o coraçãozinho dele tá muito baixo, vai agora pro hospital. E eu fui do jeito que eu tava. Fui do jeito que eu tava pro hospital. E aí, meu filho nasceu, até ele falou assim, às 9h25 eu nasci, né? Ele falou, uau, que horário maravilhoso. Essa semana ele falou pra mim. E aí, quando ele nasceu, eu fiquei muitas horas desacordada, eu tive que levar uma anestesia. Uma anestesia geral, eu levei muitas horas pra acordar, minha mãe achou que eu tinha morrido. Quando eu peguei aquela criança, eu falava, meu Deus, o que aconteceu aqui? Porque ele tava bem roxinho, sabe? Só que a cara dele, sabe? Era a cara dele estampada, assim, na cara daquela criança. Eu falei, caramba, não vai precisar de DNA, porque é a cara dele. Eu não tinha dúvida, é lógico. E depois daquilo ali, ele foi lá no hospital, me levou um buquê de flor enorme. E ele pegou o nosso filho, ergueu nos braços, assim, falou, o que tu aprontou pra mim? E ele se via nele, sabe? Eles eram muito parecidos, que de fato são ainda. É tipo o Tarcísio Meira com o Tarcísio Filho. É igualzinho, é incrível a semelhança. Depois disso, ficou tudo certo, ficou tudo bem e tal. Só que eu já estava mais madura, né? Eu era mãe, eu tinha mais responsabilidade e fiquei em casa. E ali eu fiquei um tempo em casa, deixa eu me lembrar. Fiquei o primeiro ano em casa, tudo certo. Só que daí eu inventei, eu queria trabalhar fora, eu não queria ficar em casa cuidando de filho. Eu queria trabalhar fora, eu queria sair. E dava muita briga a questão disso. E daí eu entrei no negócio de garagem lá, na outra garagem. Daí deu muita confusão, até que eu saí de lá, porque ele me infernizava muito. Passava na frente do emprego, buzinava, ligava lá, o que você tá fazendo de fora, tá fazendo o quê? Como é que ele dizia? Tá se exibindo aí fora, tal, olha, não sei o quê, entra pra dentro, esse tipo de coisa. E aí eu resolvi parar de trabalhar e fiquei em casa, só que aquilo me dava depressão. Eu falei, meu Deus, mas não é essa vida que eu quero, eu não quero viver desse jeito. E as coisas foram ficando mais difíceis, tipo, pra se encontrar. Só que ele ia lá na casa da minha mãe pra ver o nosso filho, né? Eu morava com a minha mãe. Ele ia lá e as coisas foram ficando muito difíceis. O tempo de se encontrar eram mais difíceis. Eu amamentei o meu filho até os 2 anos e meio, então eu tinha sempre que voltar, meus peitos explodiam. Aí uma sensação tão maravilhosa da mamar. Pra quem é mãe sabe, aquele peito assim explodindo e você colocar a bocona da criança ali, aquele esvazio. Ai, uma sensação maravilhosa. E aí depois disso eu fui me cansando daquela vida. Caramba, eu tenho responsabilidade, eu sou mãe, sempre fui muito mãe. Nunca abandonei meus filhos, gente. Nunca abandonei. Nunca tive coragem de abandonar os meus filhos, ou o meu filho, né, que naquela época só tinha um, pra ir atrás de homem. Nunca tive essa coragem. Eu sempre fui muito mãe e sempre vou ser, até o dia que eu morrer, eu vou ser muito mãe, sabe? Eu me lembrando da pergunta dela agora, qual foi o momento em que você viu que não dava mais pra você ser amante? Foi um dia no supermercado, e eu tô lembrando disso agora, que eu não esquematizei esse vídeo, por isso que ficou assim, uma história meio longa. Quando eu olhei um casal de mãos dadas, era o mês de junho dos namorados, e eu olhei aquela cena, eu falei, caramba, eu tô aqui no supermercado. Era sábado à noite. Daí eu pensei, caramba, tô sozinha. Foi ali que eu notei, sabe? Eu já vinha assim, notando assim, picos de tristezas, de angústia. Nunca pedi, nunca, sabe que eu nunca falei assim, se separa dela pra ficar comigo. Nunca fiz isso. E aí, quando eu notei aquilo que foi no supermercado, eu fui me entristecendo com aquilo e eu fui me tornando uma pessoa insuportável. Insuportável. A mesma coisa que vocês fazem. Ligar pra esposa, falar coisas, sabe, infernizar ele porque não sai comigo. Todas essas coisas que vocês fazem pra infernizar a vida do cara, assim, pra se tornar o tormento da vida dele. Eu fui, mas eu não tiro a culpa dele também, porque ele fazia muitas coisas também. Então, os dois foram culpados. Eu não tiro a minha culpa e não tiro a dele. E aí eu fui me desanimando com aquilo, até o ponto de ela descobrir. Quando ela descobriu, aí foi tudo por água abaixo. É lógico, né, que ela iria querer salvar o casamento dela, tem os motivos dela, não posso aqui trazer, olha, foi por isso, por aquilo, isso é coisa dela. Ela tem os motivos dela pra querer salvar aquele casamento e aquilo tudo que eles tinham. Ela tinha, né, o direito de fazer isso. Mas aí a gente conversou, na época não tinha WhatsApp, tinha só SMS. E a gente brigando muito e tal, ela descobriu sobre o filho. E aí a gente foi brigando muito ao ponto de eu odiar ele, né? Porque daí a gente terminou. Aí quando caiu a ficha mesmo, que eu falei pra ela, a gente conversou por SMS, porque dava muita briga de pensão e visita. Uma coisa terrível, não gosto nem de lembrar daquilo. Que eu nunca proibi ele de ver. E aí eu falei assim na mensagem pra ela. Sejam felizes, recuperem o casamento de vocês, que eu vou viver com meu filho.
E a gente fez um acordo ali, ela falou, beleza, ok. Eu falei, beleza, ok. Dentro do carro, mandando essa mensagem pra ela, e ali se dissipou. E ali acabou e a gente se afastou, teve momentos de picos de ódio, de revolta, não assim por ter terminado, porque a gente terminou meio junto. Aconteceu outras coisas e coisas que eu contei em outros vídeos, né, que aconteceu depois disso, não vou trazer para esse vídeo, senão se torna algo muito longo, porque foi a pergunta dela. Sobre a pergunta dela ali, que momento que eu achei que não dava mais, então ela não perguntou outras coisas, então que não cabe aqui eu falar. Mas foi por isso. Foi no momento que eu vi que realmente os fins de semana eu estava sozinha, sábado à noite eu estava sozinha. E eu não queria mais viver aquilo, eu queria ter a minha vida, eu queria ter a minha liberdade, eu queria ter uma vida diferente daquilo. Mas eu amava muito ele, não vou mentir, gente, eu amava muito ele. Amei muito esse homem, a gente teve uma coisa assim, muito, muito, muito forte que até hoje eu não tive, vocês entendem? Ah, podem me xingar, falar o que vocês quiserem. Mas eu gostava muito dele, eu amava muito ele. E até dizem isso, né? Quando você ama muito o homem, o filho sai com a cara dele. Dizem isso, não sei se isso é verdade também. Mas foi isso que aconteceu. Foi no momento assim que a gente vai se cansando, o negócio vai levando a um ponto, a gente vai pirando, loqueando, que nem ele dizia, ali louca, sabe? Muitas coisas ele passava por cima, muitas coisas ele perdoava, ele era um homem muito paciente, ele era um homem muito bom e ainda é um homem muito bom. É um pai maravilhoso, ele só não pode ficar muito porque ele viaja bastante, ele tem fazenda lá no Mato Grosso, então ele fica mais por lá. Mas é isso, hoje cada um na sua vida, como diz, né? Cada um no seu quadrado, eu respeito ela, meu filho vai na casa dela, não tem problema nenhum com isso. Problema nenhum, pode viajar com ela cuida dele, ela é uma pessoa boa, ela não é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa boa. E se eu solto meu filho com ela, pode viajar com ela. Teve até uma situação do negócio lá da camisa, ela foi lá, se preocupou com isso, sabe? Então eu não posso falar mal dessa pessoa porque ela é uma pessoa boa. E eu posso deixar o meu filho com ela e eu confio, pode viajar. Eu já deixei, já viajou pra praia, já viajou lá pra Argentina, então eu não me preocupo com isso. Eles estão vivendo a vida deles e eu estou vivendo a minha vida. Hoje sei o que é respeito, sei o que é separar as coisas, sei o que é limitar as coisas e cada um viver a sua vida. Os erros aconteceram, já foi, já passou e o que importa depois do erro é o que você faz depois dele, sabe? Se você reconhece o erro e continua errando, aí é o problema. Mas se você reconhece o erro e você muda depois do erro, aí que vale a pena realmente você seguir em frente. Os seus erros não se apagam. Não podemos se envergonhar daquilo que fazemos, o que nós temos que fazer é realmente ver que aquilo está errado, sentiu vergonha, se desculpe, se perdoe e bola para frente. Espero ter respondido, eu sabia que esse vídeo ia ficar longo, mas deixa aqui abaixo seus comentários e amanhã de novo às 7h30 perguntas do Instagram, tá bom? Beijos e até amanhã.